Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos lá? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre as ligações químicas. E antes de falarmos das ligações químicas propriamente dita, vamos lembrar alguns conceitos. Primeiro, lembrar que tudo que existe no universo, que ocupa lugar no espaço, tendo massa e volume, ou seja, peso e tamanho, nós chamamos de matéria. E toda a matéria ela é formada por átomo. E lembrar que o átomo nada mais é do que cada elemento químico da tabela periódica. O conjunto de átomos irá formar as moléculas. O conjunto de moléculas idênticas irá formar a substância. E o conjunto de substância irá formar a mistura. Então, o nosso objetivo, quando falamos de ligações químicas, é saber como que um átomo se liga no outro para formar as moléculas. Devemos lembrar que os átomos, eles apresentam 3 subunidades. A subunidade elétron, de carga negativa, o próton, de carga positiva, e o nêutron, de carga nula. Sendo que os prótons e os nêutrons vão se encontrar no núcleo do átomo, enquanto que o elétron de carga negativa vai ficar orbitando em volta deste núcleo, em volta do átomo. Então nós temos elétrons na parte mais externas e na parte de núcleo os prótons e nêutrons. E esses átomos eles se ligam entre si, formando as moléculas. E o nosso objetivo é falar dessas ligações químicas. E aqui está o exemplo da tabela periódica. Então, cada um destes elementos químicos nós chamamos de átomo. E cada átomo unido com outro átomo irá formar as moléculas. E depois, na união à substância, e unindo as substâncias, irá se formar as misturas. Nesta imagem, nós podemos ver o processo de formação das substâncias. Então, nós temos um átomo formado pelo seu elétron, próton e nêutron. Quando eu tenho 2 ou mais átomos unidos, eu formo a chamada molécula. Quando eu tenho 2 ou mais moléculas idênticas no mesmo local, nós chamamos isso de substâncias. E as substâncias, elas podem ser do tipo simples ou substância composta. A substância é simples quando ela é formada por um único tipo de átomo. Por exemplo, o gás oxigênio, ou O2. Eu tenho o oxigênio, o átomo oxigênio. Como são todos os átomos do tipo oxigênio, eu formei uma substância simples. Substância composta é quando, na formação da molécula, eu vou ter 2 ou mais tipos de átomos diferentes. Então, neste exemplo, que é o gás carbônico, o CO2, eu tenho o carbono, que está aqui, com o oxigênio. Então, CO, são 2 átomos diferentes. Então, neste caso, eu falo que é uma substância composta. A água é o mesmo exemplo. Então, a molécula da água tem oxigênio e hidrogênio. Então, nesta combinação, são átomos diferentes. Portanto, é uma substância do tipo composta. E qual é a importância de lembrarmos sobre os elétrons, prótons e nêutrons? É exatamente pelos elétrons que os átomos vão se unir. Então, a união desses átomos, nós vamos ver que está relacionado com os elétrons. Pode ter união que o elétron será transferido de átomo para o outro átomo,
Vai ter situações que esses elétrons estarão compartilhados entre os dois átomos e ainda haverá situações em que os elétrons irão ficar dispersos no ambiente, formando uma espécie de nuvem eletrônica. Então, de forma geral, por enquanto, basta saber que as ligações químicas estão relacionadas diretamente com os elétrons. Então, dependendo da quantidade de elétrons que vai ter o átomo, vai ter diferentes ligações químicas. E finalizando a parte de revisão, lembrar que as misturas, que são um conjunto de substâncias, podem ser do tipo heterogênea ou do tipo homogênea. Lembrar que as misturas do sistema heterogêneo é aquele que eu tenho duas ou mais substâncias com fases diferentes. Então eu consigo visualizar a olho nu ou ao microscópio as diferentes substâncias que formam este sistema. Já no caso de misturas homogêneas, ocorre naqueles casos em que no sistema as misturas existem duas ou mais, só que eu não consigo visualizar essas diferenças, apresentando apenas uma única fase. Então, ao olhar a um microscópio ou ao olhar a olho nu, eu só visualizo uma única fase. Neste caso, eu vou chamar de mistura homogênea. E para entendermos as ligações químicas, que nada mais é do que a união dos átomos, nós temos que ter alguns conhecimentos prévios. Então vamos falar de algumas observações gerais. Primeiro, falar sobre os átomos estáveis. Os átomos estáveis podemos dizer que são os átomos felizes. Se eles estão felizes, eles não vão se misturar, não se misturam. Nós temos na natureza, como exemplo, os gases nobres. O que tem de especial os gases nobres? Na sua camada de valência, eles têm 8 elétrons, com exceção ao gás hélio, que tem na sua camada de valência 2 elétrons. Então aí vem uma outra pergunta. O que é camada de valência? Camada de valência é o nome que nós damos aos últimos elétrons da última órbita do átomo. Nossa, compliquei tudo, então calma lá. Vamos imaginar aqui um átomo. Este átomo é do neon, que é um gás nobre. Todos os átomos têm no seu núcleo prótons e nêutrons. E na sua periferia, na sua órbita, o que nós chamamos de elétrons. Então, todos os átomos têm uma distribuição eletrônica padrão. Ou seja, os elétrons nos átomos, eles vão se organizar de forma padronizada. Então, nós temos órbita 1, órbita 2, órbita 3, órbita 4, 7 órbitas de forma geral que o átomo pode ter. Então, nós temos aqui o exemplo do neônio, que é um gás nobre. Ele tem 10 elétrons. Eu vou na tabela periódica e observo que ele tem 10 elétrons. Todos os átomos vão ter os elétrons distribuídos na primeira órbita com 2 elétrons. Só cabem 2 elétrons. O terceiro para frente vai fazer uma outra órbita. E aqui na segunda órbita só caberiam no máximo 8 elétrons. Se passar de 8, vai gerar uma nova órbita, que é a terceira órbita. E assim sucessivamente. No caso do neônio, nós temos 10 elétrons. 10. Se eu tenho aqui 2 elétrons na primeira órbita, então 10 menos 2, 8. Se eu contar a segunda órbita, que só cabem 8 elétrons, então começando aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8 elétrons certinho na segunda órbita. O que acontece? Então, na última camada de valência, ele tem 8 elétrons. Se ele tem 8 elétrons, ele está feliz. Por isso, ele é um gás nobre. Esse átomo não gosta de se misturar com nada nem ninguém. Vamos olhar um outro átomo. Vamos imaginar aqui o oxigênio. Se eu olhar o oxigênio na tabela periódica, eu vou ver que ele tem 8 número atômico. Se o número atômico dele é 8, então eu sei que o número de prótons é 8 e o número de elétrons é 8. Então ele tem 8 elétrons na sua composição. Na primeira órbita só cabem 2 elétrons, como nós já vimos. Então 8 menos 2 sobrou 6 elétrons. Na segunda órbita cabem até 8 elétrons. Então vou começar a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele tem na camada de valência 6 elétrons. 6 é diferente de 8. E ele quer 8 elétrons. Portanto, o átomo de oxigênio pode fazer 2 ligações químicas. Ele quer receber 2 elétrons para ficar com a camada de valência com 8 e ficar estável, feliz. Mais um exemplo. Vamos olhar aqui o carbono. Então, o carbono, ele vai ter 6, que é o número atômico. Então, depois nós vamos ter uma aula de interpretação da tabela periódica e vamos ver que o número atômico do carbono é 6. Se o número atômico é 6, o número de prótons é 6. Se o número de prótons é 6, o número de elétrons vai ser 6. Então, o elemento químico carbono, ele apresenta 6 elétrons. Vamos distribuir esses elétrons pelas órbitas do átomo. Então, na primeira órbita, cabem sempre 2 átomos. 2 menos 6 sobrou 4. Como a outra órbita cabe até 8, que é o ideal, ele só tem 4. Vamos contar. 1, 2, 3, 4. Então, a camada de valência do carbono são 4. 4 é diferente de 8. Então, ele quer fazer o quê? 4 ligações químicas. E é assim que se faz as ligações químicas. E nós vamos ver depois os tipos. Então, camada de valência se refere aos últimos elétrons dos átomos. O que vem a ser os átomos instáveis? São os átomos infelizes. Então, eles, se estão infelizes, eles sim querem se misturar. Por quê? Porque eles querem ser nobres. Por que eles querem ser nobres? Já que a camada de valência é diferente de 8, o sonho deles é chegar à camada de valência 8. Então, eles vão se ligar buscando esta estabilidade. Nós vamos ter depois, mais para frente, os slides mostrando o átomo de hidrogênio. Já adiantando, o átomo de hidrogênio ele é um átomo diferente. É um elemento químico único e especial que vai se diferenciar nesse conceito dos demais átomos. Então, depois nós vamos explicar melhor por que temos que ter uma análise especial do hidrogênio. E existe uma fórmula de calcular a camada de valência? Sim, existe. É através da distribuição eletrônica, ou também chamado diagrama de Pauling, que nós iremos explicar em uma outra aula, em um outro momento. Então, esta aula, nós vamos falar sobre os tipos de ligações químicas. Essas ligações químicas ocorrem através dos elétrons. E dependendo da quantidade de elétrons de cada um, vai ter um tipo diferente de ligação química. Por isso, esses conceitos iniciais. E lembrar que o número atômico, que é o que aparece na tabela periódica, é o que se refere ao número de prótons. E, de forma didática, o número de prótons equivale ao número de elétrons. Então, nós vamos repassar nossa aula inteira falando exatamente esses mesmos termos. Então, guardem esse slide na cabeça para que nós possamos
usá-lo de forma geral na nossa continuidade das nossas aulas, nos próximos slides. E vamos agora começarmos a falar especificamente das ligações químicas. Para falarmos das ligações químicas, nós vamos observar a camada de valência de cada elemento químico. E dependendo da camada de valência, ou seja, do número de elétrons da última órbita do átomo, nós vamos ter ligações do tipo iônica, ligações do tipo covalente ou ligações do tipo metálica. O que é uma ligação iônica? É uma ligação que acontece entre átomos metal com não metal. O que é uma ligação covalente? Ela acontece com átomos do tipo não metal com não metal. E a ligação metálica acontece entre átomos do tipo metal-metal. Então, o que é cada um desses tipos de átomo, metal e não metal? Então, vamos lá. De forma bem básica e simplória, vamos dividir os átomos em 3 grupos. Os átomos metálicos, os átomos não metálicos e os átomos nobres. Os átomos metálicos são aqueles elementos químicos que vão apresentar na camada de valência 1 elétron, 2 elétrons ou 3 elétrons. Já os átomos não metálicos, ou chamado ametais, são aqueles elementos químicos que vão apresentar na camada de valência 4 elétrons, 5, 6 ou 7 elétrons. E os átomos nobres são aqueles átomos que vão apresentar na sua camada de valência exatamente 8 elétrons. A única exceção será o átomo hélio, que com apenas 2 elétrons na sua última e única órbita já está estável, tá? Então, os gases nobres vão ter 8 elétrons na sua última camada, com exceção do hélio, que com 2 já vai estar estável. Então, tanto os átomos metálicos como os átomos não metálicos, todos esses elementos químicos, eles estão do tipo instáveis. Os únicos que são estáveis são os gases nobres. São estáveis, tá ok? Então, de novo, ligação iônica acontece entre átomos metálicos com não metálicos. Átomos que têm 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, com átomos que têm 4, 5, 6 e 7. E nesta combinação, eles formariam uma camada de valência 8, se manteriam estáveis. Não metálicos seriam com átomos cuja camada de valência seria 4, 5, 6 e 7. Nós vamos ver que eles não querem perder elétron. Então, se eles não querem perder, eles vão compartilhar. E aí vão formar a chamada ligação covalente. E na ligação metálica é aquela que existe entre átomos metálicos, ou seja, que tem a camada de valência 1, 2 e 3. Então, o que é uma ligação iônica? É uma força que mantém os íons unidos quando um átomo cede definitivamente um ou mais elétrons para o outro átomo. Então, geralmente, um metálico, ele joga, entre aspas, seu elétron para o átomo não metálico e dessa forma eles se unem. Este quer receber, este quer doar o átomo. Nesta combinação, eles fazem uma ligação química. Não metálico, ligação covalente. União entre átomos estabelecida por pares de elétrons. Compartilhamento. Este ele quer receber elétron. Este também quer receber elétron. Ninguém aqui quer doar elétron. Então, o que eu posso fazer? Eu vou deixar você usar uma parte dos meus elétrons, você deixa eu usar parte dos seus, e assim ficamos estáveis. Ligação metálica. Força causada por uma nuvem
ou mar de elétrons livres, que mantém unidos átomos de um mesmo metal. Então, metálico, eu tenho 1, 2, 3 elétrons na minha camada de valência. Eu quero doar elétrons. Você também quer doar elétrons. Então, eu não quero e você não quer. Vamos jogar nossos elétrons para fora. Esses elétrons que ficam circulando os nossos átomos vão acabar unindo por pressão, vamos assim dizer. Então, eu tenho átomos que estão rodeados por elétrons, mantendo-se unidos um com o outro. E vamos ver isso mais detalhado nos próximos slides. Então, para darmos continuidade, relembrar sobre os conceitos. Todos os átomos procuram a estabilidade. Na natureza, os elementos químicos estáveis são os gases nobres: hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. São gases nobres os elementos químicos que apresentam eletronicamente a última camada de valência, de elétrons com 2, que é o caso exclusivo do hélio, ou 8, que são os demais. Eles não têm afinidades com outros átomos, e nem entre eles mesmos. Não formam cátions, que é íons positivos, nem ânions, que são íons negativos. Todos os demais elementos químicos que apresentam outro valor em sua camada de valência são considerados instáveis e propícios às ligações químicas. Átomos instáveis querem tornar-se estáveis. Essa instabilidade facilita a união, ligação química entre os átomos. Desta união, ligação química, resulta as moléculas. As moléculas unidas, ligadas, formam a matéria da natureza. E matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, apresentando massa, que é como o peso, e volume, que é o seu tamanho. Neste slide, podemos ver os gases nobres aqui representados. O hélio, com seu número de elétrons como 2, o neônio, 10, argônio, 18, 36, 54 e 86, o radônio. E, ao olharmos a sua distribuição eletrônica, que ainda iremos ver em outro momento, eu vejo que o hélio é o único elemento químico da tabela periódica que, com a camada de valência número 2, ele já está estável. E, fazendo a distribuição dos outros gases nobres, eu vou ver que a camada de valência sempre acaba com 8 elétrons. Então, ou seja, os gases nobres já estão estáveis. Então, são inertes, estáveis, e não têm tendência de reagir quimicamente. Apresentam-se na forma de átomos isolados, monoatômicos, na natureza. Possuem 8 elétrons na camada de valência, exceto o hélio, que apresenta 2 elétrons na camada K, que é a única camada que ele tem. Então, tirando os elementos químicos, que são os gases nobres, todos os demais fazem as ligações químicas normalmente, respeitando a configuração eletrônica dos seus átomos. Então, tirando os átomos dos gases nobres, nós podemos classificar os demais elementos químicos como metal e não metal. E qual é a diferença? Os átomos do tipo metal são aqueles que vão apresentar a camada de valência tendo 1, 2 ou 3 elétrons finais. Enquanto que os átomos não metais ou ametal são aqueles átomos que vão apresentar a camada de valência com 4, 5, 6 ou 7 elétrons. Os átomos metais são aqueles átomos que preferem doar os seus elétrons, ou seja, perder o elétron. Já os átomos não metais são aqueles que têm a preferência de receber, de ganhar elétrons. Os átomos metais, quando perdem os seus elétrons, eles ficam mais positivos, já que o elétron de carga negativa.
Então eles se tornam um íon. Quando se perde elétron, ganha elétron, nós damos o nome de íons. Então, esses íons, quando perde o elétron, eles ficam positivos e nós chamamos de cátion. Enquanto que os átomos não metais, ou seja, os átomos ametais, eles recebem elétrons. Como o elétron é de carga negativa, eu recebi mais carga negativa e fiquei mais negativo. Então agora eu me tornei um íon negativo e eu recebo o nome de ânion. Então, cátion é os íons positivos, que perderam elétrons. E ânion é os íons negativos, que ganharam elétron. Baseando-se nesse princípio de átomo metal e átomo não metal, ou seja, átomo metal são aqueles com a camada de valência 1, 2 ou 3. Portanto, eles querem doar, perder elétron. Já os átomos não metal ou ametal são aqueles átomos que apresentam a camada de valência 4, 5, 6 ou 7. E, portanto, eles têm preferência de receber elétron. Então, em cima desse princípio, nós temos 3 tipos de ligações. A ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Qual é a diferença? Ligação iônica ocorre entre átomos do tipo metal e não metal. A ligação covalente ocorre entre átomos do tipo não metal com não metal. E a ligação metálica, ela ocorre entre átomos do tipo metal com metal. Na ligação iônica, vai se formar os chamados íons, cátion, positivo, e ânion, negativo. Os cátions vai ser formado pelos tipos metais, que querem perder elétrons, e o ânion é aquele que vai receber elétron, ficar mais negativo, que vai ser os não metais. Na ligação covalente, ninguém ganha e ninguém perde elétron. Então não vão se formar os íons propriamente dito, pois irá se compartilhar os elétrons com os átomos. E na ligação metálica, ocorrerá a chamada nuvens de elétrons. Como todos os participantes querem perder elétrons, então eles acabam liberando os seus elétrons, onde esses elétrons irão ficar em volta dos átomos, fazendo uma espécie de compactação química. E assim, esses átomos vão ficar unidos uns aos outros. Essas vão ser as principais diferenças. E vamos visualizar cada ligação individualizada agora. Vamos agora falar do tipo de ligação iônica. Se é uma ligação iônica, ela ocorre entre íons do tipo metal e não metal. Então vamos observar aqui, ligação entre um átomo de sódio, Na, e um átomo de cloro, Cl. Então, ao concluirmos a distribuição eletrônica de um átomo de sódio, veremos que ele apresenta a configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Então, a última órbita é a órbita 3. E ele apresenta um elétron na sua última órbita. Então, a sua camada de valência é igual a 1. E com isso, que ele tem um elétron na sua camada de valência, que é a camada mais externa e mais energética de um átomo. Então, ele tem um elétron na sua camada de valência. Portanto, ele é um metal. Já o átomo de cloro apresenta a configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Então, na última órbita deste átomo, nós temos 2 com 5, 7. Então, isso quer dizer que ele possui 7 elétrons em sua última camada, mais energética. Então, o cloro já apresenta na sua última camada 7 elétrons. Então, veja,
nós temos um não metal, que é o cloro, e um metal, que é o sódio. Neste caso, ele tem 7 na última camada e 1 na última camada no sódio. O que eles fazem? O sódio prefere perder este elétron, está sobrando, dá para o cloro recebe esse 1, que é bom para ele, então agora vai ficar com 8 elétrons na última camada certinho, que é o sódio, se contar vai ter 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e agora vai ter 8 na última camada também o cloro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons que ele já tinha, como recebeu o oitavo agora do sódio, ele também foi com 8. Então, ambos átomos agora estão com 8 elétrons na sua última camada. Portanto, nós temos agora aqui os dois átomos satisfeitos, sendo um chamado cátion, que é o positivo, o sódio que perdeu aquele seu elétron, e o cloro chamado de ânion, já que ele recebeu aquele elétron e ficou mais negativo do que já era. Então agora chamou de ânion. E assim se dá a ligação iônica. As propriedades observadas nos compostos iônicos são: primeira, a maioria deles é solúvel em água. Segundo, conduzem eletricidade quando dissolvidos em água. Terceiro, grande parte deles é sólida nas condições ambientais. Quarto, são duros e quebradiços. E quinto, possuem o ponto de fusão e ebulição elevados. E vamos agora falar da ligação do tipo covalente, que é uma ligação que acontece entre átomos do tipo não metal e não metal, ou não metal com o hidrogênio. Então vamos dar uma olhadinha na formação da água, né, que é uma ligação entre o oxigênio e o hidrogênio. O átomo de hidrogênio apresenta um elétron na sua camada de valência. Para atingir a estabilidade, precisa receber outro elétron para que sua configuração seja igual à do hélio, que é um gás nobre estável. Lembrando que o hélio é o único gás nobre que apresenta camada de valência com 2 elétrons. Já o átomo do oxigênio, por sua vez, tem 6 elétrons na sua última camada e necessita de mais 2 para alcançar a estabilidade. A ligação entre eles ocorre existindo um compartilhamento do elétron. Como eu falei no comecinho da aula, o átomo hidrogênio ele é um átomo diferenciado. Como ele apresenta um elétron na camada de valência, ele deveria ser um metal. Porém, o hidrogênio ele não se comporta nem como os átomos do tipo metal e nem como os átomos do tipo não metal. Ele é um átomo com comportamento e característica própria. Então, neste caso, ele se comporta como um átomo do tipo não metal. Então, o que acontece? Nós temos aqui na prática, o hidrogênio só tem um elétron no seu total. Ele não quer perder este um elétron. Ele faz o quê? Divide esse elétron com o oxigênio. O oxigênio ele precisaria de 2 elétrons para ficar feliz. Então ele compartilha um com o outro, então não perde o dele e ganha, entre aspas, o do hidrogênio. O hidrogênio não perde o dele e ganha, entre aspas, o do oxigênio. Nesta combinação de elétrons, compartilhamento, o hidrogênio se une ao oxigênio. E a mesma coisa acontece com outro átomo de hidrogênio. Ele não quer perder o elétron dele, ele empresta para o oxigênio. O oxigênio não quer perder o elétron dele e compartilha com o hidrogênio. E nesta compartilhamento, os átomos se unem, se mantendo unidos uns aos outros. H2O formou-se a primeira molécula de água, sem que nenhum perdesse e nenhum ganhasse, apenas compartilhasse. Então o elétron sai do hidrogênio e vai para o oxigênio. O do oxigênio sai do oxigênio e vai para o hidrogênio. O que foi para o hidrogênio volta para o oxigênio. E fica
um ida e volta de elétrons nesses dois átomos. Então, os elétrons saem de um, entra no outro, sai de um constantemente, sem que haja troca entre os elétrons. As propriedades observadas nos compostos moleculares são, em sua maioria, não conduzem eletricidade quando dissolvidos em água. São encontrados nos 3 estados físicos em condições ambientais. Então, tem substâncias que são líquidas, outras sólidas e outras gasosas. No geral, apresentam ponto de fusão e ebulição inferiores aos das substâncias iônicas. E, por fim, vamos falar das ligações metálicas. São aquelas que ocorrem entre átomos de metal com metal, ou seja, átomos que têm a camada de valência entre 1, 2 e 3. Então, a figura abaixo demonstra o que ocorre na ligação metálica. Note que os íons dos metais aproximam-se por existirem os elétrons livres dos átomos metálicos vizinhos. Então, o que acontece? Eu tenho o átomo e ele quer perder o elétron. Este átomo quer perder o elétron. Então, ambos jogam seus elétrons para fora, formando uma espécie de nuvens de elétron. E por, entre aspas, compactação desta nuvem de elétron que atrai um núcleo do outro do átomo, eles começam a se juntar e se fixar, formando uma estrutura molecular nova, né? Ou seja, uma liga metálica. Então, através das nuvens de elétron, esses átomos acabam se agregando, se juntando. E quais são as propriedades observadas nas ligas metálicas? São excelentes condutores de corrente elétrica e de calor. São encontrados no estado sólido nas condições ambientais. O mercúrio é o único metal no estado líquido na temperatura ambiente. São maleáveis, ou seja, podem ser moldados em lâminas, chapas muito finas. São dúcteis, que é a capacidade de serem transformados em fios. Possuem elevados pontos de fusão e ebulição. As exceções aqui são o mercúrio, o gálio e o frâncio. E para encerrarmos a aula, vamos apenas falar rapidamente do elemento químico hidrogênio. O elemento químico com características únicas, ou seja, não se assemelha a nenhum outro elemento químico conhecido pelo ser humano, não sendo nem metal nem ametal. É o elemento mais abundante do universo, com 92% de hidrogênio, 7% de hélio e 1% de todos os outros elementos, segundo estimativas. No entanto, pequena a abundância do hidrogênio na crosta terrestre. O hidrogênio é o 10º elemento mais abundante na crosta terrestre, né? Composto contendo hidrogênio são muitos abundantes, principalmente a água, matéria viva, carboidratos e proteínas, nos compostos orgânicos, combustíveis fósseis como carvão, petróleo e gás natural, amônia e ácidos. O hidrogênio forma mais composto que qualquer outro elemento químico que nós conhecemos. E para concluirmos, lembrar que nós temos ligação iônica, covalente e metálica. Ligação iônica, existe trocas de elétrons entre metal e não metal. Ligação covalente, existe compartilhamento de não metal com não metal. E ligas metálicas, nuvens de elétrons que ocorrem entre átomos de metal e metal. E por fim, o resumão. As ligações químicas ocorrem pela união dos átomos que buscam estabilidade. Uma das mais conhecidas regras para explicar a união atômica é a regra do octeto. Os átomos tendem a ter 8 elétrons na sua camada mais externa, chamada camada de valência.
A ligação iônica é formada por átomos doadores e receptores de elétrons. Ocorre entre a interação dos íons e tem uma natureza de forte ligação. A ligação covalente é formada por átomos receptores de elétrons. Ocorre o compartilhamento de elétrons entre as espécies envolvidas. E a ligação metálica ocorre por aproximação dos átomos de metais, ocasionadas pela existência do mar de elétrons livres, ou também chamado de nuvens de elétrons, disponibilizados pelos metais ligantes. E assim damos por encerrado mais uma aula e esperamos vocês nas próximas videoaulas. Muito obrigado a todos. Agradecemos o seu interesse. Continue buscando sempre o seu conhecimento. E continue a assistir às nossas aulas. Até mais!